André e o silêncio da noite. André sempre foi um homem simples. Filho de trabalhadores do interior de Minas Gerais, herdou do pai o ofício de consertar carros. Desde adolescente passava horas na oficina da família, aprendendo a lidar com motores, graxas e o som metálico das ferramentas. A oficina tinha cheiro de óleo queimado, mas para ele aquilo era perfume. Quando conheceu Cláudia, ainda na juventude, acreditou que tinha encontrado a peça que faltava em sua vida. Ela era professora de educação infantil, falava com doçura e tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar. Casaram-se cedo, compraram uma casa simples, mas cheia de sonhos. E André trabalhava de sol a sol para manter o lar de pé. Por 15 anos ele acreditou que a vida tinha lhe dado exatamente o que precisava: amor, trabalho e estabilidade. Mas a vida tem seus próprios planos. Cláudia começou a mudar. Pequenos detalhes que André, no início, tentou ignorar. Ela já não o esperava para jantar. Passava horas corrigindo provas na sala. Depois ia cedo para o quarto, dizendo estar cansada. O riso dela parecia mais distante e as conversas cada vez mais curtas. Numa noite de terça-feira, André decidiu ficar um pouco mais na oficina. Tinha terminado o serviço mais cedo e queria organizar as ferramentas. Mas a verdade é que sentia que algo o inquietava, como um barulho estranho no motor do coração. Ao voltar para casa, passou pelo quintal silencioso. Foi então que ouviu algo. Um sussurro, uma risada abafada. O coração dele acelerou. Aproximou-se da janela da sala e, com as luzes apagadas, enxergou apenas o reflexo do brilho de uma tela iluminando o rosto de Cláudia. Ela falava baixo, mas as palavras foram como facas. Eu não vejo a hora da gente se encontrar de novo. André não conseguiu entrar. Ficou parado, imóvel, olhando a mulher que amava rir e trocar palavras doces com outro homem, palavras que já não eram para ele. Ele não gritou, não invadiu a sala, não fez escândalo. O silêncio de André naquela noite foi mais doloroso do que qualquer explosão. Quando finalmente entrou em casa, fingiu não ter visto nada. O coração dele estava em pedaços, mas seu rosto permaneceu firme. Naquela madrugada, deitado ao lado dela, encarava o teto escuro e se perguntava: em que momento eu deixei de ser suficiente? Onde foi que me perdi? 2 dias depois, Cláudia pediu o divórcio. Disse que estava confusa, que precisava de espaço, que queria se reencontrar. André apenas assentiu. Dentro dele já sabia que a confusão tinha outro nome: traição. O divórcio não foi apenas uma separação. Foi um esvaziamento da vida. A casa ficou silenciosa e cada canto trazia lembranças que o sufocavam. As roupas dela ainda guardavam o perfume que insistia em permanecer, como um fantasma cruel. André começou a perder peso. Passava as noites em claro, sentado na varanda, ouvindo o vento bater nas telhas. Alguns amigos tentaram ajudá-lo, mas ele recusava. Tá tudo bem, eu dou conta, dizia mesmo sabendo que não estava nada bem. A oficina, que sempre foi sua paixão, passou a ser um peso. Olhava para os carros sem ânimo. Até os clientes começaram a perceber a mudança. O pior, porém, não era a saudade dela. Era a sensação de fracasso. André se sentia enganado, descartado, trocado. A masculinidade dele parecia reduzida a pó. Foi um cliente antigo, o seu Zé, quem deu o empurrão inicial. Ele deixou o carro para revisão e, ao buscar, disse: André, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas eu sei de uma coisa. Motor parado enferruja. Você precisa voltar a girar, rapaz. A vida não para de rodar só porque a gente quebra. Essas palavras ficaram ecoando na mente dele. No mesmo dia, ao fechar a oficina, André olhou para as próprias mãos, cheias de graxa, e pensou: se eu sou capaz de consertar qualquer motor, por que não sou capaz de consertar a mim mesmo? André começou devagar. Primeiro decidiu reorganizar a oficina. Limpou, pintou as paredes, comprou novas ferramentas. Depois se inscreveu em um curso técnico de mecânica avançada. No início, não foi fácil. O coração ainda doía, as lembranças insistiam em voltar, mas a cada dia ele colocava um parafuso novo em sua vida. O trabalho começou a render frutos. Um amigo empresário pediu para que ele cuidasse da frota de caminhões da empresa. Logo, outros negócios surgiram. O nome de André se espalhou na cidade.
2 anos depois, ele já não era apenas o dono de uma oficina de bairro. Tinha expandido, contratou funcionários e abriu filiais em cidades vizinhas. Foi numa tarde chuvosa que Cláudia reapareceu. Entrou na oficina com passos hesitantes, os olhos marejados. André, eu, eu errei. Fiz escolhas ruins. Queria conversar com você. Ele a olhou em silêncio por alguns segundos. Dentro dele, um turbilhão de emoções se agitava. O amor que sentira, a dor da traição, a saudade, tudo misturado. Mas não havia mais espaço para fraqueza. Com voz firme respondeu: Cláudia, eu já consertei muito motor quebrado nessa oficina, mas tem coisa que, quando quebra, não tem mais volta. Hoje eu sou um homem inteiro e não foi você que me construiu. Foi eu mesmo. Ela chorou. Ele não. Apenas a acompanhou até a porta e voltou ao trabalho. À noite, ao fechar a oficina, André sentiu algo que há muito não sentia: paz. Não precisava mais de respostas, não precisava mais de justificativas. Ele tinha se reconstruído. No silêncio da noite, o mesmo silêncio que um dia o destruiu. Agora havia apenas serenidade. A história de André não é apenas sobre traição. É sobre superação, resiliência e renascimento. Ele caiu, sofreu, mas se levantou sozinho, provando que a maior força está dentro de cada homem que decide não desistir de si mesmo. E é esse tipo de jornada que você encontra no canal Relatos Impactantes de um Red, onde histórias reais e emocionantes mostram que a dor pode ser o início de uma nova vida. Seu melhor capítulo pode começar agora. E lembre-se, perdoar é libertar o outro. Esquecer é libertar a si mesmo. Se você tem uma história de superação ou um aprendizado para compartilhar, deixe seu relato nos comentários. Juntos, podemos nos fortalecer e lembrar que, por mais difícil que seja a jornada, sempre há um caminho para a redenção e o sucesso. Esse foi mais um relato de Relatos Impactantes de um Red. Se você tem uma história de superação, compartilhe conosco. Quem sabe ela também não inspira outros homens a darem a volta por cima. Relatos Impactantes de um Red, onde a superação é celebrada e a irmandade é construída, um relato de cada vez. Se você precisa que alguém fique te empurrando para mudar, esquece. Isso aqui é para homem que quer vencer na vida. O nosso e-book é direto, prático e vai te mostrar como criar atitude, foco e mentalidade de crescimento. Quer mudança? Clica no link do primeiro comentário e prova que é diferente. Nos vemos no próximo vídeo do canal Relatos Impactantes de um Red.